vamos ouvir, porque eu tenho certeza que o Senhor já deu uma palavra revelada para a nossa vida. Estenda suas mãos para cá. Querido Deus, diante da tua presença, estamos apresentando, Senhor, a diaconisa Eliane em tuas mãos. Pai, a tua palavra, ela se movimenta e faz aquilo que convém fazer. Então eu te peço, usa a tua filha como instrumento vivo aqui nesse lugar. Dê a ela revelações da tua palavra e que ela possa entregar tudo aquilo a qual o Senhor já ministrou ao coração dela. Também eu te peço, Senhor, nesta hora, que se tiver algum ladrão da palavra, que possa bater em retirada em nome de Jesus. Pai, prepara o nosso coração para receber essa semente, e que essa semente possa crescer e dar fruto. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu saúdo essa amada e querida igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Oh, glória! Deus é maravilhoso, Deus é fiel em todo o tempo. E é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu já realmente me sinto de casa. E agradeço a Deus pela vida da pastora Sheila, do pastor Joel, pelos alguns irmãos que eu já conheço aqui, né? Eu fico muito feliz, estou com o meu coração muito grato em estar aqui nessa noite, que é uma noite especial, né? Que é o Dia das Mães. Agradeço a Deus por cada família aqui representada. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, o diácono Ildexter. Já ouviu esse nome, alguém? Alguém já, né? Nosso diácono Ildexter está aqui me acompanhando. O nosso pastor, né, nos autorizou a estar aqui nessa noite. E creio para os irmãos que é um desafio. Não é fácil você ministrar a palavra do Senhor, que é viva e que transforma vidas, assim como transformou a minha vida um dia. E que o Senhor venha falar no teu coração, porque Ele falou no meu coração. Quando a pastora Sheila me deu a mensagem, a palavra, e eu fiquei estudando, eu fiquei lendo e buscando no Senhor, porque primeiramente o Senhor fala conosco, para depois falar com a igreja, né? Então, que o Senhor venha ministrar no teu coração, que você fique com o seu coração sensível, que você esteja com o teu coração aberto, teus ouvidos atentos ao que o Senhor diz. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Queridos, eu estava aqui me maravilhando com os louvores. Eu acho lindo aqueles pregadores que chegam e aí antes de pregar eles vêm, eles cantam, né? Eu acho lindo. Eu não canto, tá? Ministério de louvor, não canto. E vamos falar a palavra do nosso Deus, vamos nos alimentar, porque tudo que já aconteceu aqui até agora e tudo que vai acontecer daqui para frente é um complemento do que o Senhor quer falar comigo e contigo. Porque a palavra do nosso Deus se renova dia após dia. Porque a palavra do nosso Deus nos traz vida e nos traz esperança. Se permita, querido. Se permita a transformação. Se permita ser construído ou reconstruído pelo Senhor. Porque quando a gente se permite a ficar na dispensação do Senhor, com certeza Ele faz uma obra maravilhosa na sua vida, assim como fez na minha, como eu já disse para os irmãos. Vamos ao texto então nessa noite, que está em Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo. Essa carta à igreja de Filipe, diz Paulo estava preso, como a nossa pastora já disse aqui no começo. Paulo estava preso. E é uma das cartas que ele fala com alegria, fala que é uma carta da alegria. Você já se imaginou preso? E você falar que você está alegre? Porque o nosso coração muitas das vezes está preso em algumas coisas da nossa vida. Muitas adversidades acontecem na nossa vida para nos entristecer, para nos paralisar. Mas quando a palavra do nosso Deus está guardada no nosso coração, querido, não há tristeza. Não há tristeza. Você pode estar passando no vale, você pode estar passando dificuldade, mas quando a palavra de Deus está viva no teu coração, ela queima.
ela queima e te traz vida, te traz esperança, te traz alegria. Porque não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O cristão tem que andar pela fé e não pelo que ele está vendo, independente das circunstâncias que você está passando. Viva pela fé, confie no Todo-Poderoso que pode fazer infinitamente mais na sua vida. O nosso Deus é fiel e maravilhoso, aleluia. E diz assim a palavra do nosso Deus, amém? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido, nessa palavra aqui, nessa mensagem, há algumas palavras que, se a gente parar para pensar, quem é o autor da vida? Quem é que soprou a vida em mim e em você? O nosso Deus Todo-Poderoso. Então aquele, como diz aqui o texto, aquele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que fez separação do dia e da noite, aquele que criou o homem e a mulher, aquele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que começou, ele ainda não terminou e nem finalizou. Ele começou. Por isso que eu disse, nós estamos em processo, nós estamos em transformação, nós estamos em construção todos os dias. Por isso que as misericórdias do Senhor, a cada dia o quê? Se renovam. Pela graça dele, pela misericórdia dele. Porque quando ele criou o homem, quando ele criou, ele terminou tudo, ele disse que era o quê? Tudo era o quê? Bom. Nós somos bons? Nós somos bons? Aos olhos do nosso Deus somos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes. Mas o nosso Deus olha, Deus não vê como nós nos vemos. O olhar dele é um olhar de amor. Um olhar dele é daquele que está caído, que está prostrado, que está preso, encarcerado, preso a algum vício ou alguma coisa. E ele olha assim, aquele é meu filho amado. Aquele eu escolhi, aquele eu separei, é meu, ele é especial. Talvez você não se sinta, talvez você não se sinta importante, talvez você não se sinta porque talvez você não tenha um ministério. Porque, como eu sempre digo, é uma frase que eu gosto muito, o ministério não é um cargo, queridos, é serviço. É você aprender a servir. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que você tem, com todo o fôlego, como foi louvado aqui, com todo o fôlego que eu tenho, que você tem. Sirva ao Senhor enquanto tem oportunidade, enquanto você tem fôlego de vida. Porque aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é fiel para cumprir, Ele vai terminar um dia. E um dia, naquele grande dia, que Ele vier buscar a igreja do Senhor, que sou eu e você, será que vamos estar preparados? E será que Ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai? Ou Ele vai dizer assim, aparta-te de mim que eu não vos conheço? Porque hoje muitas das igrejas aí estão dizendo, não fala mais da volta de Cristo, não fala que Jesus está voltando, não fala que Jesus sim tem um plano para mim, para a sua vida. Sim, tem. Mas temos que ficar o quê? Na obediência do Senhor. Temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer e praticar. Nós temos que viver a palavra, pregar a palavra, falar da palavra. Olha que responsabilidade que eu e você temos. A partir do momento que conhecemos a palavra do Senhor. É fácil ser cristão? Não. É fácil renunciar à carne? Não. É fácil obedecer os seus líderes, os seus pastores? Não. Mas quando você entende que aquele que começou a boa obra em mim e você, e estamos em construção, você obedece. Por amor a Cristo, não por aquilo que Ele pode te dar, te oferecer, te ofertar, porque as bênçãos do Senhor nos alcançarão, como tem alcançado aqui, como eu ouvi testemunhos aqui. As bênçãos do Senhor vai te alcançando, ela vai atrás de você. Basta você obedecer, você crer e confiar. As bênçãos do Senhor alcançou minha casa, minha família. Como eu vou duvidar desse Deus Todo-Poderoso? Um Deus que faz, o Deus da obra completa.
esse louvor tem me perseguido todos os dias, pastora. Eu fui também numa saída de mulheres, esse louvor foi tocado e eu eu louvo ele declarando sobre a minha vida. Aprenda a declarar sobre a tua vida o que você quer. Aprenda a declarar: Senhor, eu não estou conseguindo, eu sou falha, eu sou fraca. Senhor, eu preciso de uma coisa, eu preciso de um milagre na minha vida. Senhor, faz, o Senhor tem o poder. Ele traz à existência o que não existe. Você crê? Você pode glorificar o Senhor por isso? Porque o Senhor, Ele quer ver a tua fé. O Senhor quer ver a minha fé. Ele quer ver a nossa autoridade dentro da nossa casa. Porque eu e você temos autoridade na nossa casa. Hoje é dia das mães. Sim, tem muitas mães felizes, sim. Tem muitas mães com seus filhos alegres, mas tem muitas mães chorando hoje. Porque os seus filhos não obedeceram. Seus filhos não ouviram a voz das suas mães, seus conselhos. E tem muitas mães hoje chorando, infelizmente. Sabemos que é um desafio muito grande, querida, a gente permanecer na presença do Senhor. É muito difícil a gente entender que o Senhor Jesus Cristo nos ama, que Ele tem uma obra perfeita para nós, o plano perfeito, Cristo Jesus. E nós estamos o quê? Em construção. Estamos o quê? Caminhando, buscando. Você está aqui hoje não é por um acaso. Não é porque você talvez vinha ouvir bons louvores, ou porque você veio pedir algo. Hoje é noite de adoração. Hoje é noite de você adorar e glorificar o teu Deus. Hoje é noite de você, Senhor, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Olha para a minha causa, julga a minha causa, atende o meu clamor, atende a minha oração, Senhor. Eu já não aguento mais essa luta, eu já não aguento mais essa dificuldade, eu já não aguento mais, Pai. Mas eu estou o quê? Caminhando. Eu estou te buscando, Senhor, com a pouca força que eu tenho, Pai. O Senhor não começou a boa obra em mim, Senhor. Queridos, que eu sei que não é fácil a gente, como eu disse, servir ao nosso Deus, mas é um prazer maravilhoso estar na presença dEle. Você pode, como Paulo estava preso, fisicamente, o coração dele não estava, a mente dele não estava, as palavras dele que estavam no coração não estavam preso. Tanto que alcançou várias igrejas, e as cartas mais lindas que ele escreveu para cada igreja, de coração. E nós somos uma carta viva do Senhor. Nós somos uma carta viva, aonde nós podemos chegar e pisar a planta dos nossos pés e falar do amor dele, do que ele fez na minha e na sua vida. Ninguém aqui ou em qualquer outro lugar somos mais importantes do que ninguém. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, nós estamos buscando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu creio que Ele vai terminar. E eu creio que você não vai desistir na caminhada, porque é na caminhada que Ele vai testar o teu coração. É na caminhada que Ele vai ver: será que a minha filha vai suportar? Será que a minha filha vai questionar o meu agir, independente do que aconteça? Será que a minha filha vai permanecer nos meus caminhos? É no processo que Deus vai te aprovar. É no processo, é no caminho. Ele te mostra o caminho, mas é no caminho que Ele vai ver como está o teu coração. Como você vai se portar diante das dificuldades, das afrontas, dos levantes, dos problemas, da falta de emprego, da perca de alguém na sua família, de um filho rebelde, de um marido que não quer saber de Cristo, de uma esposa que não quer saber do Senhor? Como? É no caminho. É no caminho até Ele voltar. E eu creio que o Senhor, quando Ele faz a obra, faz por completo. Como Ele é o olheiro e nós somos o quê? Nós somos o quê? O vaso. Se permita que o Senhor venha moldar você.
Permita, seja humilde. Como diz a palavra, humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Humilhai-vos, se humilha, se derrama, se prostra e fala: Deus, me ajuda, segura na minha mão, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de uma mudança, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação que eu não estou conseguindo. Eu não alcanço, mas o Senhor alcança. Eu não tenho acesso àquela porta, mas o Senhor tem. Faz acontecer, Senhor. Faz acontecer, Jesus. Faz acontecer o milagre, Pai. Faz acontecer, Senhor. Oh, Espírito Santo. E o alvo dessa obra tremenda somos nós. O alvo somos nós. Você já tem dimensão do Deus que você serve? Tem um louvor que fala do Deus do impossível, né? Que nós louvamos, né? O Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus que pode todas as coisas, nós louvamos assim com toda a nossa alma. Mas na hora de colocarmos em prática, quando precisamos do impossível e do milagre do Senhor, a gente esquece do Deus que servimos e que adoramos. A gente se esquece do Deus que a gente canta aqui hoje, e amanhã se vier uma prova, você esqueceu de tudo. O Deus das obras completas, o Deus do milagre, o Deus que cura, que salva, que liberta, o Deus que transforma vidas, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes de você ser formado, Ele te amou, Ele te escolheu. Você tem dimensão desse amor? Esse amor que nos constrange, que não merecemos. Eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanta graça, eu não mereço. Quantas das vezes os pastores das igrejas fazem aquele apelo: você aceita Jesus como seu Salvador? Querido, Ele que te escolheu, você que tinha que ser, você é um privilegiado, Ele te escolheu. E as pessoas ainda falam assim, né, pastora? Hoje não, hoje não, fica para uma próxima oportunidade. Não sabemos a nossa próxima oportunidade, porque a cada dia, né, basta o seu mal. Estamos aqui hoje, não sabemos quando passarmos por aquela porta o que vai acontecer. Não sabemos o que o Senhor tem reservado para mim e para você. O plano dele é perfeito e é maravilhoso. Queridos, eu fiz um esboço aqui, ó. Não estou conseguindo. Eu estou direcionada pelo Espírito Santo, amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. E eu creio que hoje tem corações aqui endurecidos, que talvez não quer permitir que o Senhor complete a boa obra. Sabe por quê? Colocamos muitas coisas à frente do nosso Deus, do serviço de Cristo, a serviço de Cristo. O nosso trabalho, é o nosso filho, é um problema. Mas quando você se coloca debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, quando você se permite abrigar no esconderijo do Altíssimo e não ficar de passagem no esconderijo do Altíssimo, porque tem cristãos ou pessoas que só vai buscar o esconderijo, ele passa pelo esconderijo, ele não permanece no esconderijo, não é, pastor Joel? Ele não quer permanecer no esconderijo do Altíssimo, porque no dia da adversidade queremos ler o Salmo 91. A Bíblia está lá todos os dias. Mas quando vem um problema, meu Deus, meu Deus, meu Deus, choramos, clamamos, fazemos jejum, subimos monte, fazemos voto, como a nossa irmã falou aqui. Muitas das vezes não cumprimos, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele abençoa assim mesmo. Ele ouve a tua oração assim mesmo. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele te formou, Ele te criou. Ele começou uma boa obra na sua vida. Mas basta você permanecer nos caminhos do Senhor. Ou você que só ouviu falar do Senhor, só ouviu falar do Senhor e não ainda adentrou para o corpo de Cristo, não faz parte do corpo de Cristo.
Querida, é a coisa mais maravilhosa que tem é você servir ao Senhor. Aí podemos dizer que somos livres. É por isso que quando Paulo escreve a carta e ele está preso, ele está livre. O coração dele está alegre, ele está livre. Ele está livre, somos livres. Não somos escravos nem do pecado, nem de nada. Nada pode impedir, nada pode nos calar, nada pode nos parar. Pode do inimigo se levantar e tentar, mas a igreja do Senhor avança. A igreja do Senhor permanece. O exército que o Senhor levantou, ele se coloca de pé e ele vai avante. E ele vai falando, e ele vai proclamando a palavra. Ele está doendo, está chorando, mas ele está indo, ele está prosseguindo, ele está perseguindo. E uma hora o Senhor ouve dos céus e fala: ah, meu filho, eu comecei sim a boa obra em você. E eu estou vendo que você está se esforçando, meu filho. Eu sei que não está sendo fácil, meu filho. Eu sei que está doendo, lágrimas escorrem do teu rosto, o desânimo vem, o cansaço vem, a perseguição vem, a porta se fecha, o casamento começa a ter problemas. Ah, Senhor, mas eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ouve, Senhor, meu clamor e atende a minha oração, como diz o salmista. Atende, Senhor, a minha oração, Pai. Quantas vezes, querido, eu chorando em lágrimas, pedindo ao Senhor uma libertação para o meu esposo. Quantas vezes já não tinha nem mais lágrimas para chorar. E eu louvava louvores de adoração ao Senhor, louvores proféticos, já declarando que aquilo já estava acontecendo na minha vida. E nada acontecia, querido, e tudo só piorava. Tudo só piorava, mas o Senhor estava ouvindo do céu. As lágrimas estavam sendo recolhidas e Ele falou que no momento certo Ele faria. Quantas promessas eu recebi. Eu creio que muitos já passaram por isso, já desistiram, já se cansaram, já perderam a esperança, já perderam a alegria. Mas eu digo para você nessa noite, não desista. A intenção do inferno é te paralisar. A intenção do inferno é para a tua família. Sabe por quê? Uma família forte destrói o inferno. Uma igreja forte, estruturada, não tem vez. O inimigo não tem vez, ele não consegue. E ele tentou destruir minha família de todas as formas que vocês possam imaginar. Tentaram destruir a vida do meu esposo da forma que vocês nem imaginam. E era um milagre. E hoje ele está aqui para a glória de Deus. Um diácono da casa do Senhor. E servimos a Cristo juntos. Aí você pensa, porque o Senhor começou a boa obra, Ele fez a promessa, Ele cumpriu, mesmo como, igual Sara quando riu, quando o anjo, veio, ela riu, ela duvidou. Era assim, pastor, eu não estava acreditando mais não. Mas o Senhor fez. Quando você, não duvide, querido, não duvide, porque de tudo que eu vivi, de tudo que aconteceu na minha vida, tudo que Deus fez na minha vida, eu falo: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o começo, Tu és o meio, Tu és o fim, Senhor, de todas as coisas. E eu declaro sobre a minha vida e a tua vida: mal nenhum vai te parar, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e você vai descansar no Senhor. Declara com fé. Mesmo que o cenário esteja todo destruído em tua volta, mesmo que não tenha nada a teu favor, continue confiando no Senhor, continue crendo que Ele vai fazer. Não importa a circunstância para o Senhor, basta apenas uma palavra dEle, tudo acontece, tudo muda, o cenário muda, tudo se transforma, o choro se transforma em riso. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. É por isso que hoje, com muita alegria, eu falo desse Deus. Eu falo desse Deus que faz, desse Deus que faz todas as coisas, que traz à existência o que não existe. É difícil às vezes você materializar a situação.
Sabe, comece a colocar um louvor profético na tua casa. Comece a louvar com toda intensidade, como se fosse uma oração, assim como eu fazia. É uma experiência minha. E hoje eu vivo a realidade, o cumprimento da promessa, a totalidade da promessa na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu vivo. E eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que fez. Porque muitas das vezes erramos e culpamos ao Senhor. Mas Deus, pelos nossos erros, pelas nossas más escolhas, mas Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda. E Ele abençoa, e Ele olha para mim e para você e fala: meu filho, eu vou te abençoar. Você está clamando tanto, igual aquela viúva, pedindo aquele juiz iníquo, de coração duro. Sabe, ela clamava, ela pedia, ela falava. E chegou uma hora que a resposta veio. Eu não sei quando vai chegar a tua resposta. Eu não sei quando vai chegar a tua provisão. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Sabe por quê? O nosso Deus já está lá no nosso futuro. Você sabia disso? Que Deus já visitou o nosso futuro e já está lá e já sabe o que vai acontecer. Por isso que algumas portas se fecham. Por isso que algumas pessoas se afastam. Por isso que algumas amizades saem da nossa vida. Mas sabe por quê? Não reclama não, é Deus tirando. É Deus te guardando, te protegendo, te livrando. Sabe por quê? Porque o que você vai viver, essas pessoas não estão preparadas para participar do banquete onde você vai se sentar. Essas pessoas não estão preparadas para te acompanhar no caminho. Não estão preparadas. Agradeça ao Senhor. Depois que meu esposo se converteu, ele ficou sozinho. Era o nosso pastor nos ajudando. Os amigos, cadê os amigos? Cadê o trabalho? Cadê a influência? Cadê os contatos? Cadê? Olhava para um lado, olhava para o outro. Ninguém. Quantas vezes? Aí eu falo para vocês, Deus fez, mas o caminho continuou, a obra continuou e continua, né, amor, até hoje. Os desafios continuam até hoje. Mas é maravilhoso servir a esse Deus Todo-Poderoso. Então aquele que começou a boa obra, eu tenho certeza absoluta. Talvez você não tenha fé hoje para crer nessa palavra, mas talvez um dia você vai lembrar: poxa, é verdade, Deus cumpriu na minha vida. Meu filho foi salvo, meu filho foi liberto, meu casamento foi restaurado, a minha família está servindo ao Senhor. Aquela doença, eu fui curado, eu fui liberto de vícios. O Senhor faz. É um pouquinho de fé que você tem, como eu tenho também. Não somos perfeitos não. Estamos em processo, em construção. Porque quando todos nós servimos a esse Deus e temos a plena convicção de que Ele pode fazer, do que Ele pode fazer, porque quantas pessoas hoje servem ao Senhor em troca de alguma coisa, como barganha, vamos dizer assim, ouvimos muito essa palavra. Sabe, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Senhor, se eu fizer aquilo, eu vou fazer isso. Querido, o Senhor não trabalha dessa forma. Ele quer a tua obediência, Ele não quer sacrifício. Ele quer a tua obediência. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua alma. Quantos estão perdendo a alma? A carne nós sabemos para onde vai. O espírito vai voltar para o Senhor. E a minha tua alma? O que você tem feito para agradar ao Senhor? Você tem renunciado à sua carne, às suas vontades? Você tem se alegrado como Paulo se alegrou na prisão e cantado louvores a Deus na sua dificuldade, na sua tristeza? Ou você tem murmurado, reclamado? Senhor, por que eu estou passando por isso, Pai? Eu não mereço. Merecemos. Sinto lhe informar, dizer que merecemos.
que você reflita e pense: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Há 1 ano e 2 meses atrás a minha vida mudou. De um dia para o outro. A nossa vida mudou. Porque eu falei assim: meus filhos estão criados, casados. E eu sempre brincava, falei que eu fui mãe muito jovem. Jovens, não façam isso, não pule etapas. E eu falei: Deus, e sempre brincavam comigo: seus filhos casaram, agora vem um monte de netinho para você, hein? Vão ficar tudo na sua casa. Quem já ouviu isso? Quem é avó? Quem os filhos são casados, né? Ouviram isso? E eu: gente, para com isso, que neto, agora eu vou curtir com meu esposo, vou viajar, vou passear, né? Vamos curtir, né, amor? Fizemos isso um período, Deus deixou. E estava tudo bem, graças a Deus, meus filhos casados. Tem um caçula de 14 anos agora. E na noite de uma segunda-feira, meu filho mais velho, que tem 28 anos, nosso filho, a esposa dele foi ter o bebê, super bem, saudável, jovem, veio a falecer. E eu estava no trabalho de plantão. Vocês têm uma ideia, uma dimensão do que foi aquela notícia para mim, gente. Meu filho casado, servindo ao Senhor, na presença do nosso Deus, com a família dele. Minha primeira neta, que eu só tive filho homens, né? Foi a nossa primeira neta. E recebi essa triste notícia. E você imagina como ficou a minha vida. E confesso aos irmãos que se fosse um tempinho atrás eu ainda não conseguiria falar sobre esse assunto. Sabe por que eu estou compartilhando com vocês? Porque em momento nenhum eu desisti da caminhada. Sabe por quê? Porque eu confio no Deus que sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Porque tudo que eu cantava lá atrás, tem um louvor, eu não sei se eu vou me recordar agora. Faça o teu querer, Senhor. Faz o teu querer, Senhor. Tem que ter muito cuidado com o que a gente canta. Faz, Senhor, faz. Porque a gente canta, adora ao Senhor, sempre preparando o melhor, né? O melhor de Deus está por vir, enfim. E quando essa notícia chegou, essa má notícia, o nosso mundo desabou. E o nosso filho retornou para a nossa casa. Nós temos agora uma filha com 1 ano e 2 meses. E estamos obedecendo ao Senhor, porque eu sei que tem um propósito nisso. Nada é em vão. Eu creio no Deus da obra completa. Eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus do milagre. Eu creio que porque Deus me confiou essa criança, essa menina, para ser a mãe dela. Então hoje, no Dia das Mães, e eu falo com muita gratidão no meu coração e privilegiada por Deus ter me escolhido para cuidar dela. Nós cuidarmos dela. Então esteja sempre preparado para as boas notícias, para as más notícias. Mas nunca se esqueça que o Senhor não perdeu o controle. Porque questionamentos vêm, as perguntas vêm, porque a gente fica assim: Senhor, por quê? Por que isso aconteceu comigo, Pai? Por quê? A minha vida estava fluindo, trabalhando, com sonhos, projetos, correria do dia a dia, igreja. Como eu vou dar conta, Pai? Como, Senhor? Por quê, Senhor? Com meu filho, Pai, por quê? Por quê? Por quê? E eu resolvi mudar a pergunta para Deus. Para que, Deus? Para quê? Para quê? Para quê, Pai? Eu estou passando por isso. Qual é o propósito disso na vida e na vida do meu esposo? E muitas das vezes o Senhor não vai te dar resposta de imediato. Como a pastora Sheila orou aqui por mim, é uma semente. É uma semente. É doído, é sofrido, mas eu agradeço a Deus todo dia quando eu chego e eu olho para ela. Mesmo muito cansada,
Porque quem já tem filhos grandes, né? Você voltar à sua rotina de ter um bebê em casa, tudo muda, tudo é diferente. E o Senhor não faz nada sem te avisar antes. Nada. Ele sempre te dá sinais e avisa. E assim foi, eu não percebi os sinais. Sabe por quê, pastor? Eu estava tão preocupado com a minha vida, a nossa vida, né? De passear, de viajar. Não estava nem interessado. Eu falei, não quero saber de neto, vou me prender de novo. Enfim. E sinais vinham, e uma noite eu estava no meu trabalho. E o Senhor falou, eu acordei com uma palavra, 1 ano atrás. Eles tinham acabado de casar e o Senhor veio, eu acordei até assustada. E eu até pensei, falei, Senhor, será que essa frase que o Senhor me deu é para me montar alguma coisa na igreja, sobre famílias? O que o Senhor quer falar com essa frase? Porque eu até pesquisei na Bíblia, silêncio. A frase foi, gerado no céu. Gerado no céu. Aí eu peguei, para não esquecer, botei no meu bloco de notas. Falei, o que for, eu já tenho uma ideia. Não sei o que o Senhor quer fazer. Gerado no céu. E um mês depois, a minha nora veio com a notícia que estaria grávida. Que felicidade. E quando foi menina, que é o sonho do meu esposo, né? Ter tido uma filha, mas Deus não deu. Nossa, que felicidade para nossa família. Que felicidade, que felicidade. Aí, quando aconteceu tudo, veio essa frase à minha memória. O que eu estava sendo gerado no céu? Ela para a gente. Era ela. Então, eu sei que tudo tem um propósito. Hoje, talvez eu ainda não compreenda, eu não entenda, a dor é grande, mas eu confio num Deus de obras completas, no Deus que começou a boa obra em mim, na minha vida, na minha casa, que um dia vai terminar, quando Ele voltar a buscar a sua igreja lavada e remida pelo sacrifício vivo que Ele fez naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Valorize o sacrifício de Cristo. Muitos não estão mais valorizando o sacrifício de Cristo. Quantos estão banalizando? Quantos não estão dando ouvido à palavra do Senhor? Quantos? Temos que orar mais, irmãos. Temos que orar mais, igrejas. Temos que viver mais a palavra, igreja. Temos que nos humilhar mais, igreja. O processo é duro, é dolorido, é difícil. Mas estamos aqui para a glória do Senhor, para servir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a pouca força que nós temos. O Senhor continua no controle. E eu queria que você, nessa noite, que talvez está afastado, talvez está triste com Cristo por alguma coisa que está acontecendo na tua vida, talvez uma frustração, um problema, uma perca, um luto, talvez ainda você queira gerar e ainda o Senhor não concedeu. Eu queria que você viesse aqui à frente e falasse, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, ouve, atende o meu clamor, atende a minha oração, me responde, Pai. Eu já não suporto mais essa situação. E você que tem seus filhos, não só ensine o caminho, mas permaneça no caminho com Ele, porque Ele precisa muito de você. Não desista, não pare. Ore pelos seus filhos, declare bênção sobre a vida deles, declare bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, porque onde o Senhor te coloca, você não entende talvez porque você está lá, aquele trabalho é muito difícil. Mas se você é luz, se Deus te colocou lá, te colocou com um propósito. Seja bênção onde você for. Viva a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus, independente das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias da sua vida. Ele continua sendo Deus. E Ele é maravilhoso. E Ele é poderoso. E Ele é tremendo.
Quando você não souber o que fazer, faça como o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para o Senhor, não olhe para o problema, não olhe para as circunstâncias. Não olhe. O Senhor é maior que tudo isso que você está vivendo. O nosso Deus é poderoso, grande, Deus do impossível, Deus do milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Começo, meio e fim. Alfa, ômega. Ele é Deus, Ele é poderoso. Comece a declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai ver a diferença. Você vai começar a viver os milagres de Deus na sua vida. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Cuidado. As palavras têm poder, sim. Muito poder. Então, antes de murmurar ou questionar o Senhor, agradeça. Glorifique, comece a cantar louvores, comece a profetizar e comece a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E assim eu encerro nessa noite, essa mensagem. Eu creio que você que está aí sentadinho, reflita, pense, mude. O inimigo é estrategista, mas você tem um Deus especialista em mudar circunstâncias. Você tem um Deus, queridos, você tem um Deus que você não tem a dimensão do que Ele pode fazer só por você, só porque Ele te ama. Só porque Ele te ama, Ele ama a tua vida, Ele ama a tua casa, Ele ama a tua família. Se fortaleça no Senhor. Amém? Amém, igreja? E assim agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte. Pastora Sheila.